Inovação e propriedade intelectual contribuem de maneira importante para uma economia circular mais responsável e sustentável. Essa tarefa é de todos nós e, para isso, apostamos na ABPI. A gestão de Luiz Edgar Montauri Pimenta à frente da ABPI nos últimos 4 anos colocou nossa associação na linha de frente dessas transformações. E sócios de nosso escritório contribuíram em comissões importantes. Estamos vibrando com esse congresso, onde esses temas serão debatidos, e continuaremos nessa trilha, contribuindo sempre com a nossa ABPI. Contem conosco. Inovação e propriedade intelectual contribuem de maneira importante para uma economia circular mais responsável e sustentável. Essa tarefa é de todos nós e, para isso, apostamos na ABPI. A gestão de Luiz Edgar Montauri Pimenta à frente da ABPI nos últimos 4 anos colocou nossa associação na linha de frente dessas transformações. E sócios de nosso escritório contribuíram em comissões importantes. Estamos vibrando com esse congresso, onde esses temas serão debatidos, e continuaremos nessa trilha, contribuindo sempre com a nossa ABPI. Contem conosco. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!
ever there's a time that we can accelerate the circular economy, we really do believe it's now. Senhoras e senhores, bom dia. A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual tem a satisfação de dar início à cerimônia de seu 41º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, novamente de maneira remota, como os tempos difíceis continuam a exigir. Um formato que, na realidade, se mostrou bastante inclusivo e nos surpreendeu positivamente. Esse ano, nosso Congresso terá como tema central a propriedade intelectual e a economia circular, que acreditamos ser fundamental para a comunidade de associados da BPI, comprometida com inovação e sua valiosa contribuição para a construção de um mundo sustentável. Nosso evento é o maior do gênero na América Latina e reúne as mais expressivas personalidades nacionais e estrangeiras envolvidas na execução e aperfeiçoamento dos sistemas de propriedade intelectual no Brasil e no mundo. Saudamos toda a nossa audiência e convidamos para compor a mesa de abertura Luiz Edgar Montauri Pimenta, presidente da BPI, Cláudio Furtado, presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, José Graça Aranha, diretor regional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Luiz Henrique do Amaral, presidente da AIPPI, Associação Internacional pela Proteção da Propriedade Intelectual, Elizabeth Simpson do Amaral, presidente da ASIP, Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, Karina Miller, presidente da Associação Brasileira dos Executivos de Licenciamento, LES Brasil, Felipe Daneman Lundgren, presidente da Comissão de Propriedade Industrial da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, Álvaro Loureiro, presidente da ABAP, Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, e Daniel Adenson, presidente da ASP, Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Saudamos as demais autoridades e todos os presentes que nos acompanham nesta manhã e, de forma especial, a diretoria da BPI, o comitê organizador deste evento e os representantes do INPI. Agradecemos nossos patrocinadores. Sem a colaboração destas organizações, esse evento não seria possível e a elas estendemos nossos mais sinceros agradecimentos. Para dar boas-vindas, convidamos o presidente da BPI, Dr. Luiz Edgar Montauri Pimenta. Obrigado, Érica. Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui conosco nessa manhã. E é com grande alegria, que eu abro os trabalhos desse 41º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, modo gênero na América Latina. Bom, nesse ano, teremos as honrosas participações do ministro da Economia, Paulo Guedes, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, e de tantas outras personalidades ilustres do nosso cenário político, econômico, jurídico, e até mesmo de participantes estrangeiros. Eu gostaria de dar início aos trabalhos, primeiramente saudando todos os palestrantes, os participantes do Congresso, e agradecendo a disposição e disponibilidade de todos para contribuir com o engrandecimento desse evento, com a participação de todos. Esse é, por motivos que todos sabem, o nosso segundo congresso virtual. E, mais uma vez, nós estamos tentando envidando todos os esforços para facilitar o acesso e enriquecer a experiência da participação virtual de todos vocês. Espero que atendam ao nível de exigência que é muito alto nesses congressos na área de propriedade intelectual que ocorrem não só no Brasil como no mundo. Nesses 4 dias, nós iremos discutir sobre vários aspectos da propriedade intelectual e a sua contribuição para a mais rápida construção de uma economia circular, que é o tema âncora desse congresso. A economia circular tem muito a ver com respeito ao meio ambiente, com aproveitamento mais inteligente
nos processos, empregados nos processos produtivos, e a inovação, né, que é o motor desse processo todo. E a propriedade intelectual é, sem dúvida nenhuma, um componente fundamental nesse motor. Mas tudo isso depende da saúde da nossa economia. Nossa palestra de abertura será proferida por um keynote mais do que especial para todos aqui no Brasil e no mundo. Em nome dos associados, em nome da BPI, da nossa audiência, eu gostaria de agradecer imensamente ao ministro Paulo Guedes por ter conseguido abrir uma janela de tempo na sua tão tumultuada agenda e, com isso, teremos a sua participação aqui e a BPI agradece profundamente essa sua disponibilidade. O INPI, vinculado à pasta do Ministério da Economia, é tema dos mais relevantes para os usuários do sistema de propriedade industrial. Por isso, na sequência da fala do senhor ministro, o presidente do INPI, Cláudio Furtado, apresentará as conquistas e os novos desafios na gestão do INPI. Ainda nessa manhã, teremos um painel que detalhará a apresentação do presidente para o caso das patentes. Aqui, eu gostaria de esclarecer que a BPI encaminhou recentemente ao Ministério da Economia, ao lado de outras entidades, uma carta aberta em que manifesta sua preocupação com a situação do INPI. Nessa carta, a BPI e os demais signatários reconhecem os grandes esforços do INPI para superar as suas dificuldades, mas ressalvamos que o sistema ainda apresenta demora excessiva no tempo dos exames das patentes, quando comparado a outros escritórios internacionais. Aliás, o INPI é um órgão superavitário, né? É importante deixar aqui bastante claro que, na visão da BPI, isso significa que o INPI pode conceder, pode a ele ser concedida a sua autonomia financeira, que essa, na forma de ver da BPI, seria a única maneira de equacionar definitivamente o problema do backlog e a demora nos exames, que apesar de haver melhorado substancialmente, é importante ressaltar, ainda é mais lenta do que os escritórios equivalentes em outros países. Bom, eu acho que agora a BPI sempre foi parceira do INPI e a gente precisa confiar que na melhora do Instituto, da sua gestão. Então, a gente aqui na BPI faz questão de advogar pela autonomia financeira do INPI. No nosso congresso, como sempre, estaremos conectados ao debate sobre o que acontece e o que surge de novo nesse ambiente. As questões jurídicas diretamente ligadas à API serão tratadas em vários painéis e table topics, né? Claro que, ao lado das discussões sobre meio ambiente, não faltará também um debate sobre a diversidade e inclusão, tema esse cada vez mais caro à sociedade e às empresas, e também componente essencial da Agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Nossa sessão de networking nesse congresso será animada por essas discussões. Vale a pena conferir tudo isso nas 4 plenárias, 8 painéis e 20 table topics que compõem nossa programação. Eu gostaria, assim, de desejar a todos um excelente congresso e que aproveitem muito. Muito obrigado e devolvo a palavra à Érica. Obrigado. Agradecemos as palavras do presidente, Luiz Edgar Montauri Pimenta. Agradecemos também a presença de todos os componentes da nossa mesa de abertura, que nesse momento se desfaz. Lembrando que os senhores estão convidados a permanecerem conectados como estão até o final da primeira sessão plenária dessa manhã. Agora eu vou passar, porque nós estamos com um horário bem adiantado, passar a palavra ao nosso presidente do INPI, professor Cláudio Vilar Furtado, que vai falar sobre as conquistas e novos desafios na gestão do INPI e que, aliás,
foi muito elogiado agora pelo ministro Paulo Guedes, ele e a sua gestão, e que a BPI também tem o maior orgulho de ser parceira do INPI e colaborar no que é possível com os avanços que têm sido implementados no INPI. Doutor Cláudio, a palavra é sua. Quando ele encerrar, eu vou falar. Acredito que estejam me ouvindo agora. Eu quero cumprimentar e agradecer ao presidente Luiz Montauri, e em cujo nome eu estendo os meus cumprimentos aos demais presidentes de associações de propriedade industrial aqui presentes, ao diretor regional José Graça Aranha, as demais autoridades. Eu quero fazer um agradecimento especial às palavras do ministro Paulo Guedes, que é sempre um grande professor, um grande intelectual, desde os dias verdes da Universidade de Chicago, onde ele se doutorou como um dos mais brilhantes PhDs do Departamento de Economia da sua época, ano de 1978, quando eu tive o privilégio de ser seu colega em algumas disciplinas. O Paulo é mais antigo do que eu, academicamente falando, ele é mais novo do que eu em idade cronológica. Mas nós tivemos o privilégio de estar juntos naquilo que eu, às vezes, denomino como a Guerra do Vietnã, que era o programa de doutorado em Economia e em Finanças da Universidade de Chicago. Eu quero deixar claro também aqui o meu agradecimento ao secretário especial Carlos da Costa, que foi a pessoa que me brindou com a transmissão do convite para assumir um desafio que era totalmente desconhecido para mim. Em janeiro de 2019, eu era um professor, consultor, membro de conselho de administração, especialista em ativos financeiros, mercados de ativos financeiros, apressamento de ativos financeiros, membro de conselho de administração e participante de tribunais de arbitragem. Tive a oportunidade de fazer parte de algumas importantes disputas em matéria de propriedade acionária. Mas o mundo da propriedade intelectual era completamente distinto da minha área de experiência. E como eu sou também um especialista em Private Equity Venture Capital, portanto, eu estava muito envolvido com os ecossistemas de inovação no Brasil, o ministro Paulo e o secretário Carlos da Costa acharam que eu poderia cumprir essa missão. Eu já declarei publicamente várias vezes que eu tive muito medo mesmo de assumir esse desafio. Mas acho que a última coisa que a gente deve fazer nessa altura da vida, já me encontrava aos 70 anos, era retroceder diante de um novo desafio. E, infelizmente, as notícias públicas que eu recebia a respeito da instituição eram efetivamente notícias que
poderiam deixar os menos experientes um tanto atemorizados. O problema de dar solução à chamada questão do backlog, o problema de lidar com uma insuficiência crônica de investimentos na área de tecnologia de informação, o problema cultural que se atribuía, eu insisto, que se atribuía ao comportamento funcional do corpo executivo e do corpo funcional da instituição, era manchado, era maculado por notícias muito negativas que circulavam na imprensa. Eu quero dizer para vocês que, como tudo na vida, a gente tem que mergulhar na análise do problema e entendê-lo na sua maior profundidade. E já revelei isso mais de uma vez, não é novidade. Eu encontrei um corpo funcional do melhor nível profissional, um corpo de examinadores de patentes em que mais de 80% detém títulos acadêmicos de doutorado, pós-doutorado, um corpo de tecnologistas na área de marcas da melhor qualidade e, sobretudo, uma liderança de pessoas sênior do INPI, que se não podiam fazer melhor, era porque enfrentavam um cenário externo de oposição ao conceito fundamental do que é a concessão desses direitos que esta entidade considera tão relevantes ao desenvolvimento brasileiro. E eu quero dizer o seguinte, não é de todo estranho que você encontrasse numa organização como essa pessoas que se opunham à concessão de direitos de propriedade industrial. Se opunham explicitamente, achavam que a função fundamental do INPI era barrar a concessão de direitos, porque esta concessão de direitos, no entender deles, conferiria privilégios inadequados a empresas multinacionais que viriam explorar o mercado brasileiro. Havia uma suposta lógica nesse tipo de raciocínio. E diga-se de passagem, dois grandes intelectuais, um deles prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, e o extraordinário professor de Private Equity, Venture Capital e Investment Banking da Harvard Business School, Josh Lerner, por volta de 2004, eles fizeram artigos mostrando que os sistemas de patentes norte-americano, da maneira como ele era naquela época, na verdade, criava um enorme desincentivo à inovação. Trabalhos de intelectuais de alta envergadura. Nos Estados Unidos, nós não estamos falando no Brasil. Então, não é à toa que o Brasil, que de fato acedeu ao sistema internacional e aprovou a sua lei, ao sistema internacional TRIPS, e aprovou a sua lei de propriedade industrial, a atual lei, em 1996, 97, como uma economia dependente, uma economia que tinha déficits crônicos de balanço de pagamentos, se preocupasse enormemente com o domínio do seu mercado
e a manutenção de exclusividades no seu mercado, né? Exclusividades que muita gente ainda chama de monopólio, incorretamente chama de monopólio. O direito de exclusividade não é a garantia de um monopólio. Ele pode ser, mas não é, em princípio. Que num país nessas condições, nós tivéssemos uma reação natural à introdução e à evolução do sistema de proteção de propriedade, hoje cantado em prosa e verso pelo nosso ministro Paulo Guedes, que acabou de falar. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte: em primeiro lugar, era preciso reinterpretar o sistema de propriedade para a nova versão século XXI disto. Era preciso reinterpretá-lo à luz do que está acontecendo no resto do mundo sobre a evolução desse sistema. E como tudo na história, a solução de disputas, as diversas correntes de interpretação e a maneira como essas interpretações são resolvidas no plano internacional estão muito distantes de fenômenos históricos de resolução de disputas. Eu muitas vezes me refiro ao fenômeno histórico da questão Christie na história do Brasil, em que um navio inglês que encalhou na costa de Santa Catarina foi saqueado por populares, e o governo inglês demandava ao governo imperial brasileiro uma compensação econômica pelo valor do saque. E qual era o mecanismo de solução de disputa? A esquadra inglesa, estacionada no Rio de Janeiro, naquela época, tinha o direito de apresar navios mercantes brasileiros, apropriar-se da carga como forma de compensação. Esse mecanismo de resolução de disputa mudou grandemente ao longo do tempo. E isso também se aplica à propriedade industrial. Essa evolução institucional para um mundo em que as partes sentam para conversar em organizações que usualmente são ligadas às Nações Unidas para a resolução de disputas, para mudança de regulação, é um mundo que nós vivemos. Então, eu queria partir desse ponto inicial que nos atemorizava a todos, não é? E víamos o chamado backlog de patentes, que causava um custo extraordinário à inventividade nacional. O custo medido em bilhões de reais, para uma realidade a partir da qual nós evoluímos. E essa evolução ocorreu em função de quê? Ela ocorreu, sim, em função de investimentos físicos feitos. Era necessário contar com, e contamos com, o apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, isso antes de mim, na gestão do professor Luiz Pimentel, para reequipar o INPI e fazer com que o INPI pudesse dar passos importantes no uso de tecnologia da informação e deixar de examinar processos físicos em papel que tinham que ser carregados por boys, por office boys, para que os examinadores, descendo várias escadas, o doutor Graça Aranha foi testemunha ocular dessa época do INPI, para que o examinador de patente pudesse ter acesso àquilo. Eram
milhares de folhas de papel. Tivemos que digitalizar isso. Digitalização que terminou no ano de 2020, para que os examinadores pudessem ter acesso eletrônico a isso. Portanto, melhoria de condições físicas e técnico-operacionais de funcionamento. Mas isso não era suficiente. Era preciso haver examinadores em tempo e em espírito disponíveis para enfrentar este trabalho, esta missão. E aí chega o fator mais importante da transformação. É a capacidade de liderança que eu tive a felicidade de encontrar em uma equipe executiva de altíssimo nível, todos doutores, com grande espírito de brasilidade, um grande compromisso com a sociedade brasileira, que, por meio da sua comunicação, por meio do seu exemplo pessoal de trabalho e de rigor no que faziam, conseguiu incutir aos seus liderados a necessidade de obter vitória. E hoje, o ministro Paulo Guedes mencionou aqui os números. 65% do backlog de patente, de uma meta de 80%, estão resolvidos, têm decisões técnicas. Esses 80% nós concluiremos até o final do ano. Só não foi antes, como pretendíamos, em 31 de julho, por conta dos efeitos da pandemia e da modalidade de trabalho que tivemos que implementar no INPI a partir do dia 13 de março do ano passado. Então, é com orgulho que eu quero dizer aos senhores que o trabalho de gestão do INPI é um trabalho, sobretudo, de comprometimento de liderança e lideranças nas diversas áreas. A gente fala muito do backlog de patentes, mas nós nos esquecemos que o INPI, já em 2019, estava praticamente vencendo integralmente o backlog de marcas. Marcas, de fato, constituem o ativo talvez mais importante do INPI em termos econômicos, em termos de contribuição às receitas do INPI. E provavelmente é o ativo mais importante sob o ponto de vista de acessibilidade ao mundo da propriedade intelectual. Porque é o primeiro ativo que qualquer empreendedor procura para criar a sua identidade de negócio, para criar o seu nome, para aparecer no mercado como um símbolo de qualidade, como um símbolo de facilidade de uso, como um símbolo de integridade comercial que aquele produto ou serviço representa. E essa garantia que qualquer consumidor precisa ter. Assim, não é à toa que hoje nós recebemos no INPI uma quantidade de 360 mil pedidos de registro de marca por ano. A China decide 7 milhões de pedidos e nós recebemos, a nossa meta para esse ano, 34.500 pedidos de patentes por ano. E vamos decidi-los. Neste ano, eu devo dizer
que no primeiro semestre, em função das incertezas institucionais, essa temática que o ministro Paulo Guedes mencionou aqui, a questão a respeito da concessão obrigatória de patentes, né? Aquilo que a gente chama genericamente quebra de patente, que não é quebra de patente, né? É o chamado licenciamento compulsório. E em função da discussão sobre a inconstitucionalidade do artigo 40, levado à Corte Suprema Brasileira, né, que poderia ter sido também resolvida ao nível do Congresso Nacional, revendo de forma importante um modelo de extensão de prazo estabelecido lá em 1996, esses dois fatores criaram uma incerteza institucional que fez com que nós cumpríssemos a meta de depósitos de estrangeiros apenas ao nível de 75% do que havíamos planejado receber neste primeiro semestre. Os senhores vejam a importância da estabilidade institucional de regras para o depósito e para a concessão de direitos de propriedade industrial. Mas uma coisa que o ministro Paulo Guedes talvez não tenha atentado é que, pela primeira vez, nós estamos aspirando a receber 9 mil pedidos de patentes brasileiros. E, pasmem, não são principalmente modelos de utilidade. 80% são pedidos de invenção. O que significa que estamos cumprindo a meta. Nós já cumprimos 95% dessa meta no primeiro semestre e vamos cumprir 100% dessa meta até o final do segundo semestre, mercê de um programa importantíssimo que foi criado no INPI, chamado INPI Negócios, que está realmente mergulhando a fundo no ecossistema inovador brasileiro por meio de 28 acordos de colaboração técnica, 28 ACTs com as mais importantes organizações promotoras da inovação no Brasil. Por meio desta tecnologia que está aqui presente, oferecendo programas de telementoria àqueles que desejam elaborar e depositar no INPI um pedido de patente com qualidade que não será recusado por aspectos formais. É por meio desse programa que nós estamos conseguindo ativar esse nível de depósitos e fazendo com que haja predominância de patentes de invenção no Brasil. Este fato não é irrelevante. Eu quero aproveitar os minutos finais, eu sei que já estou há 20 minutos aqui aproximadamente dessa minha introdução, para dizer aos senhores o seguinte. O presidente Luiz Montauri falou da independência financeira do INPI, que nós precisamos disso e daquilo. Eu quero dizer ao presidente Luiz Montauri que esta independência nós estamos conseguindo, ainda que não haja alteração da lei, que seria muito desejável. Mercê de um trabalho de gestão muito bem conduzido pela equipe do INPI, nós temos feito revisão periódica dos nossos planos operacionais de investimentos e de necessidades financeiras. E temos trabalhado com esta periodicidade junto ao Ministério da Economia. Vou dar números. Iniciamos o ano de 2021
com uma enorme incerteza no nosso orçamento. Era nos dado pelo Ministério da Economia gastar e investir 47 milhões de gastos discricionários, mercê de um trabalho profissional e de diálogo com o Ministério da Economia, mostrando em detalhe os nossos planos, o impacto dos gastos discricionários e dos investimentos sobre a performance e sobre a produtividade do INPI. Nós ampliamos esse orçamento para 70 milhões este ano. E digo, não será fácil gastar adequadamente os 70 milhões. Por quê? Porque para gastar um orçamento, nós temos que atender a uma legislação ainda arcaica, a 8666, que faz com que os processos de compra sejam extremamente onerosos para a sociedade, onerosos em termos de recursos humanos devotados, onerosos sobre a nossa Procuradoria Federal Especializada, mas que, mercê das últimas reformas introduzidas pelo governo liberal do presidente Bolsonaro, sob a liderança do ministro Paulo Guedes, nós já conseguimos aprovar no Congresso marcos institucionais de startups, marcos institucionais para encomendas tecnológicas, e estamos conseguindo, paulatinamente, nos livrar deste jugo da 8666, que não nos permite gastar com eficácia. Mas fala-se em independência financeira, porque isso nos permite fazer investimentos físicos e em tecnologia da informação. Mas hoje o principal desafio do INPI, pasmem os senhores, não é este. A minha principal batalha hoje no INPI é levar ao governo, ao senhor secretário especial, ao senhor ministro Paulo Guedes e, finalmente, ao senhor presidente da República, que é quem autorizará isto. O nosso principal desafio é recompor o capital humano do INPI, porque desde o último concurso de 2014, que levou à inclusão de 210 profissionais, tanto na área de exames de patente quanto na área de tecnologistas, nós perdemos 362 por conta de transferências, por conta de falecimentos, por conta de aposentadorias. Eu preciso recompor este quadro com urgência, com gente jovem, gente que esteja querendo trabalhar em biotecnologia, gente que esteja querendo trabalhar em biofármaco, gente que esteja querendo nos acompanhar na nossa investida amazônica para conceder patentes a inovações em negócios da bioeconomia. Este é o principal ativo a ser adquirido pelo INPI e isto é urgente. A não realização de concurso público, que nós já solicitamos há 3 meses atrás ao Ministério da Economia, é hoje o principal risco do INPI. O backlog pode voltar, as decisões na área de exames de marcas podem estar limitadas. Já este ano, a pandemia fez com que nós tivéssemos que recuar um pouco da meta de 280 mil decisões técnicas
com a qual o INPI se comprometeu perante a sociedade ao início deste ano. Nós provavelmente iremos cumprir algo em torno de 87% a 90% dessa meta apenas, por causa das condições de pandemia e de trabalho. Pretendíamos voltar ao trabalho presencial no mês de abril, maio, quando fizemos o plano, e hoje, em agosto, eu estou tendo que prorrogar essa volta para o dia 28 de setembro, isto se a variante Delta não determinar restrições ainda de maior peso na cidade do Rio de Janeiro, que é onde está situada a nossa sede. Continuaremos trabalhando e trabalhando muito por este meio que estamos fazendo aqui, esse seminário, esse congresso. Eu queria dizer aos senhores o seguinte: o espírito do INPI é um espírito de inovação, é um espírito de desprendimento, é um espírito de inclusão no futuro. Nós temos uma casa hoje excepcionalmente devotada e dedicada a esse espírito. Nós cunhamos a palavra meta aspiracional. É aquilo que nós hoje sabemos que é difícil de atingir, mas nós vamos trabalhar duro para chegar lá. Todas as nossas metas comerciais de depósito vão ser adequadamente cumpridas. E quando eu digo adequadamente cumpridas, eu estou me referindo a pelo menos 95% daquilo que foi planejado. Em alguns casos, nós já estamos superando, como o caso de depósito de marcas, que estamos a 103% da meta estabelecida para o primeiro semestre. Estamos abaixo em termos de decisão técnica, mas nós teremos o comprometimento dos nossos colaboradores da diretoria de marcas para fazer o máximo para atingirmos o que foi planejado no início do ano. Eu tenho para os senhores uma apresentação sobre 5 eixos de trabalhos do INPI, que eu não quero cansá-los aqui com a minha exposição verbal. Nós temos realizações no eixo chamado parcerias, nós temos grandes realizações e metas no eixo clientes, grandes realizações e metas no eixo negócios, temos compromissos importantes no eixo informação e formação. Nós temos uma academia que está se reconcebendo para ser uma academia pautada na inserção do INPI na comunidade de negócios. Temos 104 alunos em programas de mestrado e doutorado profissional em propriedade industrial, mas nós queremos trabalhos e teses voltadas não apenas para políticas públicas, mas voltadas para propriedade intelectual e inovação e negócios. E nós temos um eixo de awareness. A nossa equipe foi tão brilhante que produziu um vídeo a respeito destas realizações e o que está sendo feito no INPI. Eu deixo por conta, portanto, deste trabalho seminal e de alta qualidade produzido internamente pelo INPI. Veja, nós não contratamos nenhuma agência de publicidade internacional para fazer esse trabalho, mas ele estará sendo disponibilizado agora, no fim da minha palestra. Eu vou pedir a paciência dos senhores para que nós, por mais 4 minutos, assistamos a esse vídeo. E eu quero dizer, finalmente, ao ministro Paulo Guedes, que dos 7 eixos da estratégia nacional que ele nos mostrou aqui e que informou que teve o seu plano aprovado pelo presidente da República recentemente,
com 49 iniciativas e 210 ações subdivididas em 7 eixos, o INPI do presente e do futuro é responsável por 6 desses eixos. É o responsável direto. O 7º eixo, que é o eixo ligado a combate à pirataria, é conduzido pelo Ministério da Justiça, numa grande comissão, num grande Conselho Nacional de Combate à Pirataria, liderado pelo delegado André Vargas, com quem nós temos trabalhado em conjunto para oferecer toda a informação de banco de dados, de propriedade de produtos que são legitimamente comercializados no mercado nacional. Então, eu queria dizer que estamos preparados para isso e sugiro aos senhores que retenham o vídeo que vai ser apresentado agora a seguir, como lembrança do compromisso do INPI com esta visão de escritório de patentes do século XXI, para a qual nós estamos rapidamente migrando. Eu agradeço mais uma vez aos organizadores do Congresso, na pessoa do presidente Luiz Montauri, a oportunidade de estar falando a todos e desejo um excelente Congresso. Por favor, nos apoiem politicamente na nossa demanda da grande independência que o INPI precisa hoje. Nós precisamos de independência financeira, sim. Eu estou pedindo mais 20 milhões de reais ao Congresso Nacional para poder investir em tecnologia no ano que vem, porque o orçamento de 70 milhões que nos foi dado pelo Ministério da Economia não é suficiente para fazer esses investimentos. E o INPI tem este dinheiro, só que ele vai para o Congresso Nacional, para o Tesouro Nacional. Eu preciso de mais 20, vou pedir ao Congresso. Peço o seu apoio. Mas eu preciso de apoio político para abrir um concurso público para examinadores e para tecnologistas. Eu não posso contratar estas pessoas pela CLT. Eu não posso ter bolsistas e estagiários cumprindo essas funções. Eu não posso ter força de trabalho terceirizada cumprindo essa função. Hoje, pelo regramento institucional que nós temos, essa função só pode ser desempenhada por funcionário público. E eu não posso ter admitido 270, ter perdido 360 e ter o INPI evoluindo, crescendo a taxas de duplo dígito com o contingente reduzido pelas causas naturais. Aposentadorias, falecimentos, transferências para outros órgãos que os funcionários têm direito de pedir. Então, esta é a grande insuficiência que nós temos hoje. Concurso público para o INPI, eu peço o apoio da comunidade. Muito obrigado. Vamos, por favor, à apresentação do vídeo. A música no vídeo começa em 20 segundos. Não pensem que há defeito na montagem do vídeo, tá? Por gentileza. Muito obrigado a todos.
Obrigado, presidente Cláudio Furtado. Muito interessante os seus comentários e as informações que você passou a nós todos. E ficamos aqui na BPI muito satisfeitos com a questão dessa possibilidade grande, né, dos investimentos a serem feitos no INPI, apesar de um número, em termos de valores, não serem tão expressivos, mas se atender a uma demanda inicial do INPI para fins de investimento na melhora do sistema, já é um grande passo, né? E outro ponto que eu queria destacar e lhe parabenizar é do senhor manifestar a preocupação com uma possível volta do backlog de patentes. Essa preocupação, nós do lado de cá temos e ela é muito marcante. E em relação ao seu pleito, pode ter certeza que o senhor terá aqui todo o nosso apoio. Bom, eu vou passar a palavra à Érica para fazer umas considerações, antes de passar a palavra ao doutor José Graça Aranha, ex-presidente do INPI e atual diretor regional da OMP aqui no Brasil. Érica, por favor. Obrigada, presidente. Apenas gostaríamos de informar que os painéis 1 e 2 já começaram pontualmente às 11 horas, mas você pode assisti-los desde o começo, basta retroceder na barra de controle de exibição da sua tela. Você não precisa perder nada. Todos os painéis e plenárias desse congresso serão imediatamente disponibilizados para serem acessados a qualquer momento em nosso portal. Assista a tudo. Presidente. Doutor José Graça Aranha, então agora gostaríamos de ouvi-lo sobre a sua visão como diretor regional do escritório da OMP no Brasil a respeito dos novos desafios e da fala do presidente Cláudio Furtado. A palavra é sua. Caro presidente Luiz Edgar Montauri Pimenta, caro presidente Cláudio Furtado, senhoras e senhores, é uma honra, em nome da OMP, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, representar aqui a organização neste 41º Congresso Anual da ABPI. A BPI é um parceiro tradicional da OMP já há muitos anos, na organização de um sem número de eventos na área da propriedade intelectual. A BPI sempre teve um papel muito importante, a principal gênero latina, sempre teve um papel muito importante, especialmente aqui no Brasil, no sentido de manter a chama acesa da propriedade intelectual, especialmente naqueles anos difíceis, nos anos 70 e 80, até início dos anos 90. E claro que pontualmente, muitas vezes depois. Eu fiquei muito feliz em ver as apresentações que foram feitas pelo ministro Paulo Guedes, pelo Ricardo Amorim e pelo presidente Cláudio Furtado. Mostram que estamos em um bom caminho na propriedade intelectual, em grande parte fruto desse esforço que a BPI vem fazendo há muitos anos. O ministro Paulo Guedes mencionou que um bom e efetivo sistema de proteção é necessário para proteger a economia do conhecimento, falou do uso estratégico da API, os desafios atuais no campo da API para fomentar a competitividade. O Ricardo Amorim fez alguns temas, tocou em alguns temas muito importantes, como que ele começou a apresentação dele falando do impacto negativo da redução do prazo de patentes, que são decisões de curto prazo que acabam enfraquecendo o sistema, que pioram a economia, né? E isso, quer dizer, ele até mencionou que o banquetaço de curto prazo faz com que falte comida mais para frente, quer dizer. Ele mencionou também todas as transformações que, além de mencionar dados muito positivos sobre a nossa economia, assim como fez o ministro Paulo Guedes, mencionou também aspectos
da inteligência artificial, das transformações da economia, das economias como um todo, do mundo como um todo, e a transformação vai ser muito maior do que nós imaginamos, a velocidade da transformação vai ser cada vez mais impressionante. E o presidente Cláudio Furtado mencionou as dificuldades pelas quais o INPI passa como resultado dessa decisão recente do parágrafo único, acerca do parágrafo único do artigo 40, tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela, sem dúvida, que ela traz incertezas, ela provoca insegurança jurídica. Não foi essa a intenção, mas eu acho que a falta de um olhar mais atento ao tema, uma decisão tomada no momento em que de uma comoção universal, a questão da pandemia e um foco errado que foi feito, a meu ver, sobre esse tema. Quer dizer, essa decisão ela teve uma influência muito grande na questão das patentes farmacêuticas, quando que essa decisão, a pandemia, lamentavelmente, não tem qualquer ligação com o artigo 40, parágrafo único. Os efeitos, aliás, podem ser muito negativos e contrários àqueles que nós esperamos, né? E esse tipo de decisão coloca um freio no investimento, dificulta enormemente o trabalho do examinador do INPI, que apesar da pandemia, vem fazendo um grande esforço no sentido de reduzir o imenso atraso que nós tínhamos até pouco tempo atrás. O presidente Furtado mencionou algo que o ministro Paulo Guedes também tocou no tema, que é a questão de 65% da redução do backlog na área de patentes. A questão das marcas já estava resolvida, foi muito bem encaminhada desde a época que o presidente Pimentel, antecessor imediato do presidente Cláudio Furtado, esteve à frente do INPI. O problema de marca já foi resolvido e o de patentes vem sendo encaminhado de maneira muito positiva. E essa decisão recente do Supremo coloca mais um nível de dificuldade. O presidente Cláudio Furtado mencionou também outro aspecto muito importante, que é a questão da autonomia financeira do INPI, também mencionada pelo meu amigo Montauri. Essa autonomia financeira prevista em lei, prevista na lei da propriedade industrial, ela é necessária, é urgente, é inconcebível que uma instituição como o INPI, isso não é um problema recente, isso é um problema que vem desde sempre, é inconcebível que uma instituição como o INPI, altamente superavitária, tenha autorização para gastar simplesmente cerca de 20% do que arrecada. Em torno de 20% do que arrecada. E uma instituição da importância que tem o INPI, que necessita fazer vultosos investimentos na área de TI para fazer frente a toda essa transformação que o Ricardo Amorim nos mencionou aqui na sua brilhante apresentação mais cedo. O INPI precisa fazer maciços investimentos. Nós vamos passar, essa transformação vai sendo cada vez mais rápida, como foi dito. Nós vamos precisar investir pesadamente. Por quê? Porque amanhã o mundo vai transformado e essa mudança vem muito rapidamente. Uma patente vai ser examinada em 3 minutos. Em 3 minutos nós vamos ter o resultado. Tudo vai estar na base, no sistema de informática, todas as informações estarão ali, o resultado vai sair rapidamente, o homem vai estar ali, o homem, a mulher, o funcionário do INPI, todos nós, funcionários públicos, estarão ali apenas para conduzir, para alimentar a informação, mas o resultado sairá em minutos e o sistema será modificado, terá que ser modernizado e outros aspectos serão levados em consideração no futuro, tempo da proteção da patente, que hoje em dia é 20 anos, né, que a maior parte dos países leva 15 meses, 20 meses, 2 anos, 3 anos no máximo para examinar. Nós vamos caminhando nesse sentido, né, e hoje temos uma proteção de 20 anos. Mas amanhã, quando um pedido de patente levar 3 minutos para ser examinado,
mais o trâmite burocrático de 2, 3 semanas, talvez não seja necessário manter uma proteção tão longa por 20 anos. Né? Os resultados dessa invenção poderão cair em domínio público muito antes. Mas, enfim, no momento em que nós mais precisamos, o INPI mais precisa de investimento, é uma pena que ainda não tenha havido a conscientização de que o INPI precisa de ter autonomia para gastar muito mais do que tem autorização hoje em dia, em especial, quer dizer, parte do dinheiro que ele próprio arrecada, ele próprio gera essa receita como fruto do seu trabalho. O INPI é uma instituição única dentro da máquina governamental e isso tem que ser reconhecido. Acho que é muito bom que o ministro Paulo Guedes tenha mostrado, tenha falado, tenha reiterado aqui a importância da propriedade industrial, a importância da propriedade intelectual, mas isso é importante também que passe para outros setores do governo para que o INPI possa gastar consideravelmente mais na sua modernização. O presidente Cláudio Furtado falou da questão do pedido de ajuda ao Congresso Nacional para gastar mais 20 milhões, ter mais 20 milhões no orçamento. Importantíssimo, claro, mas isso é pouco perto do que nós vamos, do que a INPI vai precisar nos próximos 2, 3 anos. É uma solução emergencial para resolver o problema agora, mas, enfim, para concluir rapidamente, fico muito feliz com a visão otimista da economia que o ministro Paulo Guedes e o nosso economista Ricardo Amorim falaram, colocaram. Fico muito animado com o reconhecimento que o ministro, o economista e o nosso presidente Cláudio Furtado colocam sobre os aspectos importantes e o papel importante que o INPI tem que seguir nos próximos meses e anos. Eu deixo aqui essa rápida mensagem, contente, com otimismo, com as manifestações aqui feitas, no sentido de que a propriedade intelectual deixa de ter aquilo que o nosso presidente Cláudio Furtado disse aqui há pouco, que pessoas que achavam que a propriedade intelectual podia ser maléfica aos interesses do país, porque ajudaria as multinacionais. Enfim, devemos lembrar sempre que essas multinacionais, elas aqui investem, aqui criam empregos, aqui pagam impostos, né? Pagam salários, né? E isso a propriedade intelectual não é só apenas para elas. A propriedade intelectual ela é para todos, para a indústria nacional também e principalmente para a indústria nacional. O presidente mencionou que nós vamos ter esse ano, no futuro muito próximo, 9 mil pedidos de patentes nacionais. Isso é muito bom. Isso é pouco, mas é muito bom. E é pouco, mas é mais do que todos os outros países da América Latina juntos. Então, mostra que é um esforço que vale a pena e que o sistema não é apenas utilizado para as empresas multinacionais. Somos a 10ª maior economia do mundo. Temos muito a ganhar com uma efetiva proteção à propriedade intelectual e temos que evitar ao máximo esses banquetaços de comida farta no momento inicial e que falta comida logo depois, conforme muito bem colocado aqui pelo economista Ricardo Amorim. Assim que concluo essas rápidas palavras, desejo a todos muito sucesso nesse 41º seminário, congresso da propriedade intelectual da BPI. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor José Graça Aranha, pelas palavras, sempre presente nos nossos congressos. Eu passo a palavra, então, à Érica para fazer as considerações finais sobre a organização de como a gente seguirá daqui para frente. Obrigado. Muito obrigada, presidente. Por hoje nos despedimos nesta manhã, mas eu lembro novamente que todas as plenárias e painéis do evento poderão ser assistidos desde o começo. Há uma barra de controle na exibição da tela, tanto na de inglês quanto na de português, e você não precisa perder nada. Serão imediatamente disponibilizadas para serem assistidos a qualquer tempo em nosso portal. Mais uma vez, desejamos um excelente dia e um bom congresso.